Excelentíssimo senhor doutor Robério José Canto, muito digno presidente da Academia Friburguense de Letras, caros colegas, nós vamos fazer uma palestra sobre a Bíblia, a ciência e a vida eterna. Será que existe vida eterna, amigos? Será que isso é uma realidade só pela fé ou também pela ciência? Vamos observar, então, sobre vários aspectos. Nós, cristãos, temos certeza absoluta que existe a vida eterna. Então, vamos lá. Mas o que é o pensamento? Onde o pensamento é produzido? Para que serve o pensamento? Espírito pensa? Corpo ressurreto pensa? Procurei a resposta nos dicionários bíblicos e, para minha grande surpresa, nada encontrei. Então eu fui para os dicionários seculares. Aurélio vai nos relatar o que é o pensamento. O que pensa, que faz uso da razão ou da mente, intelecto e espírito. Outros dicionários da língua portuguesa nos dizem o que é o pensamento. Faculdade de pensar, mente, ideia, imaginação e espírito. Logo, o pensamento é o ato de ideias e imaginações produzidas no espírito. Está escrito na Bíblia, Deus é espírito, logo ele pensa. E também está escrito, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, disse o Senhor. Quando o grande filósofo francês, pai da filosofia contemporânea, René Descartes, disse: penso, logo existo. O que é que significa? Penso, logo estou vivo. Essa definição é tão profunda que transcende o natural. Isso quer dizer que o pensamento é um ato que não está limitado ao corpo físico. Logo, podemos dizer que a morte do corpo não limita o pensamento, pois o mesmo está ligado diretamente ao espírito, e o espírito não morre. Por isso, Jesus, falando aos religiosos saduceus que não acreditavam na ressurreição, falando para os religiosos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, não é Deus dos mortos, e sim Deus dos vivos. Estais em grande erro. Interessante, não é? Queridos amigos, o nosso cérebro é composto apenas de matéria, e a matéria não pensa, porque, segundo Albert Einstein, matéria jamais, never, mais pode se organizar em informação. Sir John Ellis, ganhador do Prêmio Nobel pela sua pesquisa no cérebro, explica que o cérebro não origina nossos pensamentos. Abre aspas. Somos uma combinação de duas coisas ou entidades. Nosso cérebro de um lado e nossa consciência do outro. Ele acrescenta que o cérebro é um instrumento precioso, um servo e companheiro vitalício, que fornece linhas de comunicação a partir do e para o mundo material, comunicação do espiritual para o material. Não é interessante a colocação do pensamento? Vamos agora para um outro aspecto, vamos relatar um momento em que os grandes filósofos ateus, naquele momento, que momento? No momento da morte. Vamos relatar o que eles disseram naquele momento exato, da passagem de um para o outro. Então, nesse momento, na hora da morte,
a máscara do homem cai e a alma e a verdade do coração aparecem. Vamos começar com o grande zombador do cristianismo e da igreja, François-Marie Arouet, mais conhecido nos arredores de Paris como Voltaire. Nasceu em Paris em 21 de novembro de 1694 e morre também em Paris em 30 de maio de 1778. Produziu cerca de 70 obras. Um polêmico satírico que frequentemente usou suas obras para criticar e zombar do cristianismo. Embora fosse um grande defensor da liberdade de expressão, quando disse, abre aspas, não concordo com nenhuma palavra que disseste, mas lutarei até a morte, se preciso for, para que tenha o direito de dizê-las, fecha aspas. Porém, ele chocou os cristãos quando disse, abre aspas, não darei 100 anos para que a Bíblia e o cristianismo sejam varridos da face da terra, fecha aspas. Desta maneira, tendo morrido em maio de 1778, tendo passado mais de 200 anos, o cristianismo e a Bíblia cresceram e não desapareceram, como disse o grande zombador. Muito interessante relatar, caros amigos, é que após a sua morte, a casa onde morou tornou-se um local onde Bíblias eram imprimidas. Interessante, não? Porém, antes de morrer, ele muda o seu comportamento, mas poucas pessoas sabem disso em relação à sua fé cristã. Abre aspas, vamos ver o que é que ele falou, o que é que ele escreveu, ou ele ditou para alguém escrever. Então Voltaire escreveu agora esse testemunho, esta carta, abre aspas, eu, o que escrevo, declaro que, havendo sofrido um vômito de sangue, faz 4 dias, e não podido ir à igreja, o pároco de São Suplício quis de bom grado me enviar M. Gautier, que é o sacerdote. Eu me confessei com ele, se Deus me perdoava. Morro na santa religião católica em que nasci, esperando a misericórdia divina, que se dignará a perdoar todas as minhas faltas. E que se tenho escandalizado a igreja, peço perdão a Deus e a ela. Fecha aspas. Assinado Voltaire, 2 de março de 1778, na casa do Marquês de Villette, na presença do senhor Abade de Mignot, meu sobrinho, e do Marquês de Villeville, meu amigo. Então, na presença desses todos, ele escreve a carta e a data e assina. Assim, o tempo passou até o dia 29 de maio de 1778, 2 meses e pouco, quando a sua enfermeira entra no seu quarto e fica até o outro dia, quando ele morre, e relata o que se passou. Vamos ouvir o que a enfermeira, que passou com ele a noite inteira, ouviu e viu o que aconteceu. Abre aspas. Diz ela, por todo o dinheiro da Europa, não quero mais ver o incrédulo morrer. Durante toda a noite, ele gritou por perdão em desespero. Caros amigos e amigas, enquanto se tem saúde, status, dinheiro, posição, juventude e bajuladores por todos os lados, é fácil ser ateu. Mas na hora da morte, naquele momento, a máscara do homem cai e ele fala a verdade do coração e da alma, assim como aconteceu com Voltaire. Porém, para o interesse dos ateus e dos iluministas, essa parte da vida dele, eles tentam apagar. Olha que coisa interessante. Contudo, disse Jesus Cristo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Disse Pedro a Jesus: para onde nós iremos, se somente tu tens palavras de vida eterna? Não é interessante? Vamos agora para o segundo filósofo ateu, David Hume. David Hume, ateu, nasceu em Edimburgo, capital e subdivisão da Escócia, no Reino Unido, em 7 de maio de 1711, e falece em Edimburgo em 25 de agosto de 1776. Filósofo, historiador, tendo escrito sobre o suicídio e a imortalidade da alma, e, logicamente, contra Deus. Durante a sua morte, alternava momentos de serenidade e desespero, e tendo gritado naquela hora da morte, olha que coisa interessante, várias vezes: estou em chamas, estou em chamas. Seu desespero foi uma coisa terrível. Vamos agora meditar sobre isso. Ué, você não é ateu, David Hume? Morreu, acabou. Por que esse desespero? Por que essa face angustiada? Você disse a vida toda que não existe vida eterna, nem alma, nem etc. E na hora da verdade, estou em chamas, em desespero e pavor? Não está batendo bem. Será que essa frase, senhores, tem alguma ligação com o inferno? Não posso responder. Meditem, senhores. Vamos agora falar do bigodudo, do Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche nasceu na Alemanha, em Hockenheim, em 15 de outubro de 1844, e morre em 25 de agosto de 1900, tendo sido um influente filósofo alemão do século XIX, tendo apregoado o quê? O que é que Friedrich Nietzsche apregoou? A morte de Deus. Ele começa a escrever de uma maneira muito intensa, até o Assim Falou Zaratustra. Esse período termina brutalmente, em 3 de janeiro de 1889, com uma crise de loucura, indo até sua morte. Como ele era sifilítico, poderíamos atribuir alguns comportamentos estranhos a essa enfermidade, tendo escrito, na maioria das vezes, sobre intensa crise nervosa e efeito de drogas. O inferno dele já havia começado aqui na Terra, totalmente sem paz. E ele declara, olha que coisa interessante, quando está com saúde, jovem, etc., bajuladores, abre aspas, para mim, o ateísmo não é nenhuma consequência, nem mesmo um fato novo. Ele existe comigo por instinto. Fecha aspas. Porém, no momento da sua morte declara, abre aspas, se realmente existe um Deus vivo, sou o mais miserável dos homens, fecha aspas. Nietzsche, você ensinou a vida inteira que Deus não existe, que com a morte iria terminar tudo. Por que você está com essa face de horror, medo, desespero? Deus não existe para você, porque essa dúvida é nesse momento que a verdade do ser humano aparece. Disse Jesus Cristo, o que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Vamos agora para o Cesare Borgia. Quem foi Cesare Borgia? Foi um príncipe nobre italiano da Renascença Europeia, um grande estadista. E naquele momento, no momento da verdade, disse, abre aspas, tomei providências para tudo no decorrer da minha vida, somente não para a morte. E agora tenho que morrer completamente despreparado. Estava em grande desespero. Vamos agora para o Sir Thomas Scott, antigo presidente da Câmara Alta inglesa. Disse no momento da sua morte, abre aspas, até este momento, pensei que não havia nem Deus nem inferno.
Agora sei e sinto que ambos existem e estou entregue à destruição pelo justo juízo do Todo-Poderoso. Interessante, não é? Vamos agora falar do Zinoviev, Grigori Zinoviev. Quem foi esse camarada? Presidente da Internacional Comunista, que foi fuzilado por Stalin. Stalin foi um dos maiores, se não for o maior assassino de toda a história. Assassinou mais de 20 milhões de pessoas. E Zinoviev era amigo de Stalin. Só que tem aqui, ele se desentendeu, deve ter feito muitas atrocidades junto com Stalin e se dizia ateu. Presidente da Internacional Comunista, ele então se desentende com Stalin e Stalin manda fuzilar o seu amigo. Porém, antes de ser fuzilado, ele, como é hebreu, ele era hebreu, ele se lembra do que ele aprendeu na sinagoga. E ele fala: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, só o Senhor é Deus, o único Senhor. Na hora da verdade, apareceu. Vamos agora, muito interessante, para encerrar esse ciclo, falar de Karl Marx. Olha que coisa interessante. Foi um filósofo, economista, sociólogo, jornalista e revolucionário socialista. Senhores e senhoras, meditem sobre essas frases ditas por Karl Marx, citado em Richard Van Brand II, Cross by Books, 1987, página 15. Agora vamos prestar atenção no que Karl Marx vai falar. Abre aspas. Os vapores infernais surgem e preenchem o meu cérebro. Então os vapores do inferno aparecem e preenchem o cérebro dele. Até que eu fique louco e meu coração esteja completamente alterado. Vê essa espada? Continua ele. O príncipe das trevas a vendeu para mim. Ué, ele sendo ateu, ele acredita no príncipe das trevas? E que dizendo que o príncipe das trevas vendeu para ele. Quanto custou essa espada? Quanto ele pagou essa espada? Ele vendeu a alma ao diabo. Ele que está falando isso. O príncipe das trevas a vendeu para mim. Ele continua a falar. Para mim ele dita o tempo e fornece os sinais. Danço a dança da morte de uma maneira ainda mais ousada. Fecha aspas. Interessante. Sendo ele ateu e materialista, ele cita e crê no príncipe das trevas, que o está deixando louco, transtornado, desesperado. O inferno dele se iniciou aqui na Terra, dito pelo próprio, ele que falou. Não é interessante isso, meus amigos? Muito interessante a frase dita pelo famoso e renomado economista Roberto Campos. Presta atenção. O comunismo é a arte de distribuir muito bem a miséria. Será que a palavra de Deus merece crédito? Será que podemos confiar nela somente pela fé? E o que a ciência diz sobre isso? Vamos agora fazer um paralelo entre a Bíblia e a ciência, com descobertas científicas recentes da astrofísica e etc. Sim, com certeza absoluta, a Bíblia é digna de crédito. Nós devemos crer de Gênesis a Apocalipse, pegando todo o Pentateuco, pegando toda a Torá e se une com o Novo Testamento, formando um único livro. Vamos ao livro de Jó, capítulo 38, versículos 6 e 7. Escrito há cerca de 1800 a 2000 anos antes de Cristo. Total 4.000 anos. As estrelas cantam. Estrelas cantam? Vamos ver. Abre aspas. O que está falando lá? Sobre que estão fundadas as suas bases, as bases da terra? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus?
Até recentemente, a ciência e os cientistas riam da Bíblia, pois as estrelas não cantam, ou cantam. Durante muito tempo, pensou-se que Jó havia usado sua imaginação poética. Jó era um poeta, estrelas cantando. Será? Porém, o assombroso é que a física moderna descobriu que a luz tem um valor tonal, portanto, as estrelas cantam. Após uma série de sofisticadas experiências, os cientistas descobriram que todo raio de luz produz, ao cortar o espaço sideral, notas musicais. Não podemos ouvir essa música, porque os nossos ouvidos não foram adaptados para ela, mas aparelhos ultrassensíveis captam essa melodia do espaço sideral. A Bíblia estava certa. As estrelas da manhã cantavam alegremente, enquanto Deus criava o universo, pois a luz, ao deslocar-se no espaço, produz um som característico. Música! Então, 2000 anos antes de Cristo, a palavra de Deus já relatava o que a ciência hoje descobriu. Uma grande descoberta da ciência hoje. Mas a Bíblia se antecipou há 4000 anos, que as estrelas cantam. Interessante, né? Vamos agora para o Salmo 102, versículo 25 e 27. Escrito há 1000 anos antes de Cristo. Vamos para Joel, capítulo 2, versículo 31. Capítulo 3, versículo 15. Escrito há 830 anos antes de Cristo. Palavras do Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás. E o livro do Apocalipse, 2090 da nossa era. O que é que eles todos falam? Eles falam de novos céus e nova terra, que ela envelhecerá, terminará e mudará. Porém, estes acontecimentos agora, a astrofísica disse ser uma grande descoberta da ciência. Vamos para o Salmo 102, versículo 25 e 27, abre aspas. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão. Eles quem? Os céus, no plural, céus e a terra, mas tu permanecerás. Todos eles, como vestes, envelhecerão. Como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Fecha aspas. Disse Jesus, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras serão eternas. Vamos para o Apocalipse. Está escrito, novos céus e nova terra. O profeta Joel relata a mesma coisa. Quem revelou a todos esses que a terra e os céus envelhecerão, terminarão e se transformarão? O Senhor Jesus Cristo, há 3000 anos atrás, 4000 anos atrás. Hoje, a ciência relata exatamente o que está escrito na Bíblia, que as galáxias, os sóis, os planetas, etc., são criados e após um tempo envelhecem e desaparecem e são formadas novas galáxias. Copiaram palavras da Bíblia e não citaram a fonte de informação. Interessante, não é? Exemplos: envelhecerão, desaparecerão. A Bíblia já relatava isso, que a ciência diz hoje ser um grande avanço da astrofísica. A Bíblia se antecipou à ciência somente 3000 anos. Tudo bem? Estrelas. Vamos para Gênesis 1445 a.C. Criação, Gênesis. Capítulo 15, versículo 5. Abraão estava em sua tenda e era noite. Então o Senhor conduziu para fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Gênesis, capítulo 22, versículo 17, abre aspas, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Jeremias, 580 a.C., capítulo 33, versículo 22, abre aspas, como não se pode contar
o exército dos céus, estrelas dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim também tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo. Logo, as estrelas do céu são como a areia do mar, incontáveis. Porém, todavia, entretanto, os astrólogos, astrônomos, sábios e cientistas certamente falaram com Abraão e com Jeremias. Vocês não são sábios, não são astrólogos. E que conversa é essa de estrelas incontáveis? Nós, sábios, cientistas, contamos as estrelas a olho nu. Podemos contar, sim, 3.000 estrelas no hemisfério norte e 3.000 estrelas no hemisfério sul. Com o passar do tempo, veio Galileu Galilei, 1564-1642, com um telescópio simples, isto é, uma lupa. Observou 10 vezes mais estrelas. 30.000 no hemisfério norte, 30.000 no hemisfério sul. Então não é 3.000. E nós podemos contar. Vamos agora para F.W. Argelander, 1852, com o telescópio mais sofisticado que Galileu. Verificou 324.198 estrelas no hemisfério norte e 324.198 estrelas no hemisfério sul. O interessante é que os números são idênticos. Vamos para tempos modernos, para o dia de hoje. Hoje, com o telescópio Hubble, se verificou no início que o universo possui 10 bilhões de galáxias. E nas galáxias existem milhões de estrelas. Logo, não se pode contar o infinito. As estrelas são incontáveis, como diz a palavra de Deus. Vamos agora falar uma coisa muito interessante. O que as civilizações antigas acreditavam sobre como a Terra é sustentada? Vamos analisar as civilizações mais sábias da antiguidade. Os gregos criam que Atlas carregava o mundo nas costas. Os hindus acreditam que 4 elefantes sustentam a terra. Os egípcios, no tempo de Moisés, acreditavam que o mundo havia sido chocado de um grande ovo e que possuía asas e voava. Mas vejam, senhores, o que está escrito na Bíblia, no livro de Jó, capítulo 26, versículo 7, 2000 anos antes de Cristo. Abre aspas. Ele, Deus, estende os céus do norte sobre o vácuo, sobre o vazio, e suspende a terra sobre o nada. Fecha aspas. Quem revelou há quase 4.000 anos atrás que existe o vácuo especial e a terra está suspensa sobre o nada? Quem revelou? Eu é que não fui. Não fui eu não, hein, gente? Tudo bem? Terra plana. Terra plana. Durante muitos séculos, a ciência dizia que a Terra era plana. E com isso os marinheiros tinham medo de ir para alto mar. Eles navegavam junto à costa, porque lá na frente tinha um abismo. Mas uma pessoa chamada Cristóvão Colombo, que era cristão, leu alguma coisa na Bíblia e foi contra toda a ciência, contra todos os sábios, contra todos os intelectuais, contra todos os cientistas da época, que diziam que a Terra é plana, que o abismo era lá na frente. Mas e aí Cristóvão Colombo leu uma coisa que está escrito há 700 anos antes de Cristo, no livro de Isaías. Quem revelou a Isaías que a terra é redonda? Ele, Deus, é o que está sentado sobre o globo da terra. E Isaías, então, recebeu uma revelação de Deus que a terra é um globo, é redonda. Quem revelou a Isaías que a terra é redonda? Eu que não fui. 4.000 anos, 700 anos antes de Cristo.
O barômetro é um instrumento usado para medir a pressão atmosférica. O que é pressão atmosférica? Peso do vento. Ele foi inventado somente em 1643 pelo físico italiano Torricelli. Antes dele, ninguém se atrevia a afirmar que o vento tem peso. Entretanto, a Bíblia se antecipou à ciência somente uns 2.200 anos, dizendo que o vento tem peso. Abre aspas. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou o peso das águas. Fecha aspas. Jó, capítulo 28, versículo 25. E agora uma coisa bem recente. O primeiro homem a pisar na Lua. Neil Armstrong, quando chega na Lua, ele olha a Terra. E ele vê a Terra e teve uma taquicardia, quase explodiu o coração dele. Ficou tal, desnorteado, tal, e ele volta para a Terra. Ao retornar à Terra, ele abandona as suas atividades e foi ser um pregador da Bíblia, da Palavra de Deus. Uns diziam, ficou maluco. Outros diziam, ficou lunático. Porém, o que aconteceu com ele, quando ele olhou a terra, o que é que ele viu? Ele se lembrou do que tinha aprendido na Bíblia, no livro de Jó, capítulo 26, versículo 7. Abre aspas. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Isto é, a terra está suspensa sobre o nada. Para escrever tal coisa, somente quem esteve fora da terra e a olhou, ou quem a criou. Logo, como Jó não saiu da terra como Armstrong, então somente Deus poderia usar a Jó para escrever tal frase. Senhoras e senhores, meditem sobre isso, senhores. Isto aqui é uma documentação muito interessante. Concluindo, vamos agora concluir. Sem a menor sombra de dúvidas, a Bíblia, que é a palavra de Deus, é digna de crédito. E com isso temos garantido a vida eterna para todo aquele que nele crê. Queridos amigos, dando continuidade, nós vamos falar sobre a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O único Deus verdadeiro deixou várias marcas e vários sinais para que possamos identificá-lo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo igual a Deus. O átomo é uma trindade, elétrons, prótons e nêutrons. Corpo, alma, espírito, outra trindade, ser humano. O cosmos é uma trindade, matéria, espaço e tempo. A matéria é formado de átomos, elétrons, prótons e nêutrons. O espaço é composto de altura, largura e profundidade, outra trindade. Quando Felipe diz ao Senhor Jesus, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos, disse-lhe Jesus, quem vê a mim vê o Pai. Vou dar um exemplo para os senhores. Um professor em uma sala de aula diz para os alunos, olhem para mim, vocês conseguem ver uma só dimensão? Conseguem ver somente a altura? Conseguem ver somente a largura? Conseguem ver somente a profundidade? Vocês não conseguem. Vocês só conseguem ver o espaço. E no espaço existem 3 dimensões completamente independentes. Logo, quando Jesus disse, Felipe, quem vê o Pai, vê a mim, é a pura verdade. Na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são independentes, porém um só Deus. O tempo é uma outra trindade, passado, presente e futuro. No livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 26, diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Logo, dentro da unidade, Deus único, existe a pluralidade. Né? Então, nós vamos agora para a Bíblia. No Antigo Testamento, existe a palavra Elohim, deuses. Ocorre aproximadamente 2.500 vezes no Antigo Testamento. Elohim. Enquanto que a forma singular aparece 250 vezes, quase sempre para designar falsos deuses. E numa violação de regras gramaticais, verbos e pronomes do singular são usados com substantivo no plural. Por quê? Logo, dentro da unidade, temos a pluralidade.
Vejam aqui a trindade. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, só o Senhor é o único Senhor. Ouça Israel, só o Senhor é Deus, é o único Senhor. E aqui está a trindade, Senhor, Deus e Senhor. Então, para encerrar, Baruch Rabá Beshem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E para os que estão interessados nesses assuntos, quem tiver interessado, nós temos aqui esse livro que nós escrevemos, que é um best-seller, a Bíblia e as teorias do Big Bang e da evolução, verdades ou mitos. Está na 6ª edição, best-seller. Quem tiver interessado, são assuntos paralelos, podem adquirir. Aqui está o meu site e o meu e-mail. Quero agradecer a bondade, a gentileza e a amizade de vocês de participar desse encontro abençoado pelo Espírito Santo. Muito obrigado.